Estamos aqui nessa noite e também é uma emoção assim muito grande. Quero também cumprimentar a nossa mesa, tá? A presença aí do presidente do sindicato dos Correios, Marco Santagna, presidente da CTB, vice-presidente dos bancários, a nossa representante no Conselho Administrativo, nosso presidente do Sindicato de São Paulo e também nosso, se eu errar tu me corrija, vice-presidente da Findex, e Carlão aí, nosso eterno conselheiro. Eu queria começar aqui, companheiros. Segura aí, Rose. Por essa ata aí de fundação do nosso sindicato. Eu gosto muito de história. Não gosto que a história seja apagada. E às vezes os mais novos, conforme o Marquinho falou, nós vivemos hoje uma geração que não quer saber de história. E essa frase aqui é do nosso arquiteto, o projetista desse sindicato que escreveu aqui. Não sei de onde ele tirou, eu sei que ele colocou. E aqui será feita uma homenagem quando esse auditório aqui for inaugurado. Mas a história dessa ata aqui. Essa ata aqui, praticamente, eu tive a sorte de achá-la no lixo. Aqui nós tínhamos um almoxarifado que tudo aquilo que não usava ia jogando ali, chegava um determinado tempo, pegava e se jogava fora. Mas eu, com um determinado período, eu comecei a analisar para ver o que tinha ali. Vai que você joga um documento fora, né? E nessa separação, eu achei essa ata, né? Aí eu tive o prazer de, quando li ali, Marco Antônio Santagna do Nascimento. Falei, pô, o cara fala que é fundador do sindicato e não é que fala que ele estava ali. Achei esse documento. E mostrei na época para o Ronaldão, saudoso Ronaldão, doutor Alex. Isso aqui ficou guardado no escritório do Alex durante muito tempo. E foi ele até que fez essa moldura e nos presenteou, né? E aí eu entreguei na época na mão do Marquinho, né? Ficou guardado lá na sala da Secretaria-Geral, depois presidente, e hoje está lá na posse do Marquinho. Então, alguns companheiros já tombaram, não estão mais aqui. Hoje nós temos a felicidade de ver o Marquinho aqui em vida, né, que ajudou a construir isso num momento difícil. Hoje ele está como presidente e eu costumo valorizar muito quem quebrou pedra. Hoje nós estamos aqui nesse conforto, ar-condicionado, mas eu, quando conheci esse sindicato, era lá na Rua das Marrecas. Primeira vez que eu entrei lá, não me lembro o mês, mas o ano era em 92. A coisa de uns 30 dias atrás, eu conversava com o Edmar. Edmar também é um companheiro que participou da fundação. Não está na ata, mas ele é um companheiro também, faz parte da nossa diretoria, é do Conselho Fiscal. E ele contava a história que toda vez que os diretores do sindicato, era sempre um, viajava para o Noroeste Fluminense, a hospedagem era na casa dele. Almoço, janta e dormida era na casa dele. Então, naquela... Marquinhos deve ter muito mais história para falar, mas naquela época era assim mesmo, ônibus, né? Não tinha diária, não tinha hotel para dormir. A gente contava com a solidariedade dos companheiros, né? O sindicato não tinha recurso, eu me lembro disso, não tinha recurso, a arrecadação era bem pequena, né? E hoje nós estamos aqui nesse conforto. E às vezes a gente esquece desses companheiros que quebraram pedra para hoje nós estarmos aqui nesse conforto. E numa dessas garimpagens, né, eu tenho aqui uma ata de 19 de março de 1985, assinado pelo presidente da associação, Wilson Lopes Cunha, e secretário-geral Hernani Coelho, registrado em cartório em 17/12/85, que foram os primeiros, hoje a gente chama de representante sindical,
né, naquela época era setorial, que é uma relíquia. Eu guardo, esse aqui eu guardo comigo, lá dentro do cofre que não tem dinheiro. Aí tem uma relação aqui de nome. Eu já procurei aqui várias vezes, Marquinhos, não tem teu nome, mas depois vou procurar de novo. Mas tem muita gente aqui conhecido. E foi através dessa ata aqui, nos anos 90, que vários trabalhadores que conseguiram ser reintegrados na empresa. Porque eles foram fundadores da associação. E aí, naquela época... 85 que tiveram, 85, 86 e 87 que tiveram as primeiras greves, e 90 começaram as reintegrações, e muitos trabalhadores foram reintegrados, porque o nome dele estava nesse documento aqui, ó, que eu só fui chegar na minha mão muitos anos depois. Então isso é uma história, eu acho que para nós que somos novos aqui, nós não podemos apagar a história. Nós não podemos apagar a história. Alguns já se foram, alguns tombaram na luta. Eu e o companheiro André, está aí o André Messias, juntamente com o companheiro Edmar, nessa última viagem que nós fizemos no Noroeste Fluminense, nós paramos ali onde o companheiro Nelinho, Marquinhos conhece, sofreu um acidente fatal que levou a sua vida. Nós paramos ali naquela ponte ali, ficamos olhando aquela curva. Ele tinha acabado de sair da casa do Edmar. E o interessante é que o Edmar fala assim, ele bebia muito, porque o que a gente ouve aqui no Rio de Janeiro, ele deve ter bebido muito e saiu de lá doidão. O Edmar conta que naquele dia ele não bebeu porque o Edmar não deixou ele beber. Ele dormiu cedo, descansou, acordou cedo, pegou o carro e depois chega lá a notícia lá no CDD Itaperuna que um funcionário do Correio tinha sofrido um acidente de carro e tinha chegado a hora. E aí nós fomos ali, até fizemos uma homenagem, deixamos ali uma palavra em vídeo, mandamos isso aí para alguns companheiros. Então esses relatos que eu acredito que alguns têm, está ali o Moacir que é também um militante antigo, deve ter também história, está aqui Paulo Lopes, que deve ser história. Então essas histórias, elas precisam ser contadas, porque um dos sonhos do Mário Macaco era contar essa história. Eu vi que várias vezes ele sentava com o Ronaldão, trazia um montão de fotos, para fazer a história do sindicato. Eu acho muito bonito quando a gente chega ali no sindicato dos bancários, e ali tem um mosaico ali em preto e branco, com vários trabalhadores daquela época, das primeiras greves do bancário, que construíram a história do bancário. Então, deixando aqui, encerrando a minha palavra, a gente aqui às vezes vê um filme assim, a gente começa a lembrar de vários companheiros que tiveram o privilégio de ser diretores dessa casa. Eu, sinceridade, talvez vocês vão me bater depois, mas isso é o que eu penso, o que eu defendo. Eu gostaria muito aqui nessa noite de que as forças políticas que fazem parte do movimento sindical dos Correios estivessem aqui hoje. Eu gostaria muito de ver aqui o pessoal da ArtSind, do MRL, do PSTU, porque, querendo ou não, esses companheiros, oposição, às vezes no momento difícil é meio complicado, mas fazem parte da história. Alguns deles até tiveram o privilégio de dirigir essa casa aqui durante um bom tempo. E nós que estamos aqui hoje sabemos que um dia vai passar e vai ficar a nossa história. Então, eu gostaria muito de hoje ter esse auditório aqui. Eu sei que hoje é quarta-feira, quando o Flamengo joga, o Rio para, mas nós estamos aqui e essa data é uma data muito importante. Parabéns ao sindicato, ao Sintético RJ, pelos seus 34 anos, que essa instituição continue durante muitos anos aí defendendo não só os trabalhadores do Correio, mas o trabalhador brasileiro. E viva a luta de classe, como bem falou o nosso companheiro Bola ali. Obrigado.